Bom dia, turminha. Vamos aí para mais uma aula de história. Nós vimos aí, religião e governo, um poder único. Nós vimos que a religião está presente entre os grupos humanos aí muito antes de haver organizações em comunidades. Vimos também que o rei e o faraó eram considerados as pessoas mais importantes da sociedade. Eles eram responsáveis por administrar o território, a prática da agricultura, aplicar a justiça, organizar a atuação dos guerreiros e, além disso, atuavam como líderes religiosos. Então, veja bem, nós estamos aqui na página 26, já iniciamos aí o lápis na mão. Então, veja bem, nós paramos aí no 4. Já iniciamos, mas nós vamos retomar aqui esse número 4. Veja só, no quadro a seguir, escreva algumas características do governo do país onde você vive e algumas características do governo das primeiras sociedades. Então, tem 3 quadrinhos aí. Então, vocês têm que escrever 3 características na atualidade e 3 na antiguidade. Então, o que vocês podem escrever no primeiro quadrinho, Em muitos locais, o governante representa um país, um estado ou uma cidade. Outra coisa, o governante é escolhido pelo voto popular. E o terceiro, geralmente, governa por um tempo determinado. Agora, vamos lá na antiguidade. O governante poderia comandar uma cidade ou vilas, e até mesmo um império. Segunda característica, alguns governantes tinham funções religiosas e políticas. Na atualidade é assim? Não, E o terceiro, no Egito e na Mesopotâmia, os governantes não eram escolhidos pelo voto. Geralmente governavam até a morte. Então, dá para ver aí a diferença da atualidade e da antiguidade? 5. Em sua opinião, qual é a principal diferença entre o modo de governar na atualidade e o modo de governar dos povos da antiguidade? Olha aí na atualidade, os governantes não eram considerados sujeitos divinos na atualidade, ou representantes dos deuses. Na antiguidade, sim, Então, há essa diferença aí. Página 27, religião e cultura. Tá? Acompanhe a leitura aí comigo. Na antiguidade, os rituais religiosos estavam ligados às atividades do dia a dia, ao artesanato e à agricultura. Também eram usados para marcar o início e o fim dos ciclos da vida, medir o tempo e na aplicação das justiças humanas e divinas. Os principais rituais eram realizados pelos sacerdotes. E a mumificação era um dos rituais mais importantes para os egípcios do Egito Antigo. Então, veja bem aí ao lado, a legenda. Tem a imagem, tem a legenda aí, Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Por isso, usavam o processo de mumificação. Nós já até discutimos sobre essa questão da mumificação aqui. Eu até tinha preparado um videozinho para vocês assistirem sobre esse processo aí. Mas em um outro momento a gente pode ver, viu, gente? Olha aí, Depois de concluída a mumificação, as múmias eram colocadas em caixas, conhecidas como sarcófagos. Quando os faraós morriam, eram sepultados em grandes túmulos. Um exemplo são as 3 pirâmides de Gizé, localizadas na atual cidade de Cairo. Então, olha a imagem aí, das pirâmides. Isso era só para as pessoas importantes que acontecia esses processos de mumificação, viu, pessoal? Não era para qualquer pessoa, não. Na página 28, olha aí o você sabia. Na última parte do processo de mumificação, os sacerdotes enrolavam o corpo do morto com um tecido. Os egípcios acreditavam que depois de morrer seriam julgados pelos deuses. Acreditavam ainda que o coração guardava as emoções, por isso, após a morte era pesado em uma balança. O coração das pessoas que foram boas durante a vida deveria ter o mesmo peso de uma pessoa, de uma pluma, aliás, leve, gente?
Assim, essas pessoas receberiam o direito de viver eternamente. Então, isso era no que eles acreditavam, né? Por isso que eles faziam esse processo todo aí. Não vamos brincar aí, nós não vamos brincar, né? Tem atividade de material de apoio, não dá para fazer. Então, vamos continuar aí nesse finalzinho, ó. Os principais rituais eram repetidos todos os anos. Rituais já sabe, né? Tem que ter uma sequência, tem que acontecer. Dessa maneira, garantia que ninguém esqueceria como ou quando realizados. Os mais idosos aí repassavam esses conhecimentos para os mais jovens. Esse conhecimento, praticado com frequência, é chamado de costume. Então, era o costume deles, né? O costume era muito importante para manter as tradições da sociedade, tanto as religiosas quanto as do cotidiano. Vamos aí para a página 29, no Eu Historiador. Tem atividade aí, ó. Observe essas imagens e responda as questões. Tem duas imagens aí. Observem com bastante atenção. Olha a letra A. Numere cada uma das partes do julgamento após a morte, conforme as descrições a seguir. Olha aí, a 1 e a 2. Então, vocês irão marcá-la em cima no quadrinho. Coração sendo pesado na balança. Então, vocês vão observar a imagem. Vai lá e só numerar, certo? Homem sendo apresentado aos deuses. Então, olha bem aí, ó. Uma forma de apresentar, então dá para vocês entenderem aí. B. Identifique as imagens de acordo com essas instruções. Olha lá, ó. Circule com lápis de cor azul o animal que devora o coração, se esse órgão fosse mais pesado que uma pluma. Então, vocês vão lá e vão circular. Próximo, circule com lápis de cor vermelho o deus Osíris. Viu, gente? Vai lá, circula. Esse nome é complicado para falar, né? 2. Escreva 3 informações sobre as crenças e os rituais egípcios em relação à morte. Então, vocês irão escrever aí, ó. Olha só, os egípcios acreditavam em vida após a morte. Os corpos eram o quê? Mumificados, né? Para se manterem preservados para outra vida. E a alma do morto passava por um julgamento, que podia conceder o direito, né, de vida eterna. Isso era na antiguidade, né? Nós sabemos que não existe essa questão de vida eterna. 3. Decifre o enigma para descobrir o principal elemento para manter as tradições das primeiras sociedades humanas. Pinte as letras. Então, vocês irão pintar aí no enigma, né? E descobrir qual é a palavra que irá formar, certinho? Logo abaixo aí, ó, os egípcios valorizavam a pintura, a escultura e a escrita, principalmente quando relacionados à religião. Os artistas se dedicavam a representar as cenas e as esculturas nos templos e túmulos, com muitas cores e detalhes. A preocupação com a vida após a morte, o costume de realizar rituais elaborados para preservar o corpo dos mortos e manter com eles objetos para outra vida, não são uma exclusividade da cultura egípcia e da Mesopotâmia. Olha lá, ó, vamos conhecer outras culturas que também se preocupavam com a vida após a morte? Então, vocês podem pesquisar aí, viu, pessoal? Então, nós iremos na aula aí de hoje de História só até aqui na página 30. Depois, nós iremos fazer atividades, correto? Então, tchau para vocês, fiquem com Deus.